porque a minha missão aqui talvez seja, presidente, é ser um evangelista, de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho significa trazer a boa nova. O ano de 2020 foi difícil. Bom, foi difícil sim. Mas foi um ano de vitória. Vitória porque a economia sob a batuta do nosso Paulo Guedes agiu rápido. Agiu rápido na composição do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, agiu rápido no socorro à saúde, agiu rápido no PRONAMP, agiu rápido na manutenção do emprego, agiu rápido olhando o andar de baixo, a semelhança do que tinha acontecido no New Deal nos Estados Unidos com o auxílio emergencial, que acabou criando uma camada de poupança que se reverteu agora em consumo, manteve a economia pulsando, mostrou-se acerto nas decisões que foram tomadas e foram decisões rápidas, decisões ousadas. Olha, ligado aqui, claro, falar um pouco de estrutura, e pouca gente sabe que neste ano, pela primeira vez, o produtor brasileiro foi mais competitivo que o produtor americano. Pela primeira vez, a soja brasileira chegou na China mais barata do que a soja do meio oeste americano. Isso nunca tinha acontecido. Nós subimos 18 posições no ranking do World Economic Forum no setor de aviação, 13 no setor portuário, 1 no setor ferroviário e 8 no setor rodoviário. Significa que a nossa estrutura está melhorando, mas nós só estamos começando. Vai melhorar muito mais. Vai melhorar porque o governo está focado nas reformas, está focado na questão estrutural. E quanto investimento virá? Estamos conduzindo o maior programa de concessão do mundo e agora já projetando o que vai ser 2021, já pregando a boa nova, nós vamos fazer a nova transferência de ativos da nossa história. Ano que vem, a gente transfere 52 ativos de estrutura para a iniciativa privada. Então, para quem fala, bom, será que há um desalinhamento do governo, quer alguma coisa, a estrutura para outra? Não há. A grande alavanca para a retomada vai ser a iniciativa privada. É para isso que nós estamos trabalhando. A gente viu esforços respondendo de uma maneira extraordinária aos setores resilientes da nossa economia este ano. Conseguimos, mesmo com a pandemia, dar conta de uma safra recorde, dar conta do setor mineral e atendemos a maior preocupação do presidente da República, que era manter a logística num período de crise. Imagina o que seria o enfrentamento à Covid se a gente tivesse prateleiras desabastecidas, se não tivesse o gás de cozinha, se não tivesse o remédio na prateleira ou o alimento no supermercado. Isso não aconteceu. Vai funcionando. Funcionou de uma maneira extraordinária. E nós estamos preparados para a adaptação. Talvez pelos mais de 30 leilões de concessão de portos que nós vamos fazer nos próximos 2 anos, e dos mais de 60 terminais privados que nós vamos autorizar. A gente está falando de 30 mil investimentos aeroportuários. Talvez pelos leilões de aeroportos que nós vamos fazer, e vamos transferir todos os aeroportos da rede para ela para a iniciativa privada. Começando no primeiro semestre do ano que vem, um leilão de 22 aeroportos, um leilão da nossa história de aeroportos, um leilão de segmento da nossa história. Talvez pelos milhares de quilômetros de rodovia que nós vamos fazer de concessão. Trazendo o que tem de mais moderno em termos de estruturação de projetos. Talvez trazendo o que tem de mais moderno em termos de segurança para dar ao nosso setor produtivo aquilo que ele merece, a condição que ele precisa. E isso dentro de uma lógica de tarifa justa. Talvez porque a gente esteja conduzindo o maior programa ferroviário da nossa história. Porque nós tivemos um número de investimento em ferrovias de 1854 a 1913 e depois muito pouca coisa se fez. Mas agora nós temos a Ferrovia Norte-Sul que começa a operar em julho do ano que vem, ligando Itaqui a Santos. Nós temos a prorrogação da Malha Paulista com a recuperação do ramal de Panorama, de Colômbia, com 6 bi de investimentos em 5 anos, 1,2 já no ano que vem, onde a gente vai dobrar a capacidade da Malha Paulista. Talvez a gente tenha 17 bi que virão as prorrogações da Vale e da Estrada dos Ferros Carajás, que vão proporcionar a construção de novos segmentos na lógica do investimento cruzado, como, por exemplo, a construção da ferrovia de integração central. Ou seja, estamos usando a criatividade para gerar investimento. E nós estamos falando da maior disponibilização de ofertas de transporte da nossa história. O que vai acontecer? Fred vai cair. O custo vai cair. Nós vamos ser cada vez mais competitivos. E a pergunta que me fazem sempre é: o investidor virá?
O investidor vai acreditar em vocês? A resposta é: vai. Porque primeiro o Brasil é um país que tem a tradição de respeitar contratos. Isso ficou claro na pandemia, porque nós não abrimos cancelas de rodovias, nós não cedemos a compromisso. Nós consideramos a pandemia uma situação de transporte de força maior, e, por exemplo, no setor mais atingido, que foi o aeroporto, já equacionamos os equilíbrios econômicos financeiros dos contratos. Temos uma tremenda demonstração para os investidores estrangeiros. Vai porque nós temos excelentes ativos, nós temos portfólio, ninguém vai estudar o sistema regulatório, jurídico do país para participar do leilão. Ativos em rede acabam proporcionando sinergias e isso alavanca a taxa de retorno. Nós estamos oferecendo Congonhas, Santos Dumont, Nova Dutra. O que vai ser o leilão de Nova Dutra ano que vem? Vai ser espetacular. Agora, em dezembro, a gente coloca a consulta pública da primeira privatização portuária do Brasil, que vai ser do Porto Espírito Santo. Mas já estamos preparando o Santos como um bom jogador de sinuca, que arremata uma bola, já prepara a próxima. Nós vamos entregar Santos para iniciativa privada, e isso vai trazer governança e vai trazer investimento. É sair de uma capacidade de 160 milhões de toneladas ano para 240 milhões de toneladas ano. Significa que nós vamos ter um maior porto da história do mundo. Nós vamos preparar o Porto de Santos para receber as grandes embarcações. Nós temos a estruturação mais sofisticada do mundo hoje, onde a gente consegue tratar o risco cambial, consegue tratar o risco de demanda dentro do contrato, às vezes com um mecanismo de poupança garantindo percentual do PPL. Nós temos funding, nós temos um mercado de capitais que está crescendo, ou seja, nós temos estudo. E no mercado, no mundo que encolheu, onde as taxas de juros estão cada vez menores, que tem 17 trilhões aí guardados a juros negativo, o que nós estamos oferecendo? Projetos que têm contratos de longo prazo, têm estabilidade, no mercado tem muito potencial de crescimento e com taxas de retorno que ninguém oferece. Então a resposta é: ninguém estou aí. A gente vai ter uma avalanche de investimentos chegando. Isso eu estou falando da área da estrutura. Eu não quero falar dos leilões de refinaria, dos leilões de linha de transmissão, dos leilões de óleo e gás, dos leilões de saneamento, da SEDAI, da Eletrobras, dos Correios. Coisas que estão na pauta. E vamos trazer um investimento respeitando os pilares fiscais, em alinhamento absoluto ao que nós temos, o que é pregado pela economia, que é a direção correta. Compromisso com a solvência dos seus excelentes resultados. E um mês comemorado aqui, de hoje, que é a taxa de juros, se deve a isso. É por isso que nós vamos seguir nessa linha que é a linha de sucesso. Então, o que nos cabe agora nesse momento é pregar o Evangelho, é disciplinar a boa nova, é não acreditar naqueles que rezam pelo fracasso do país, e como alguém pode rezar pelo fracasso do país. Não dá para entender. Nós acreditamos no Brasil, que o Brasil vai caminhar na direção, ao encontro da sua vocação, que é ser grande. E vai ser grande porque nós temos aqui brilho no olho de cada um dos empresários que estão aqui, que estão a fim de investir, estão a fim de fazer diferença. É por isso que o Brasil vai se transformar sob a liderança do nosso presidente Bolsonaro.